tudo bem? Meu nome é Jadson, tá? E eu vou ser professor da turma de vocês de matemática. Então, eu comecei a trabalhar na escola na sexta passada. E eu tive observando que foi enviado para vocês uma apostila que vocês tinham que fazer o envio, né? E eu percebi que lá no Google Sala de Aula quase ninguém enviou. Aí eu não sei se é dificuldade, se foi porque não viu. Então, antes de começar o conteúdo, eu resolvi continuar o trabalho do professor Gilmar. Eu vou fazer a correção das atividades. Aí vocês postam lá o mais rápido possível e depois eu vejo com a coordenação como é que faz, tá? Então, olha só. Então, tem essa apostila que vocês estão trabalhando, né? Aí a segunda página, português. Deixa eu ver se começa matemática. Matemática. Então, provavelmente foi o professor Gilmar que elaborou essa apostila. Então, tá aqui. Resolva ou simplifique. Então, observe aqui que isso aqui é uma potência, né? Então, eu vou colocar aqui letra A. Potência. A potência temos o de baixo, que a gente chama de base. E esse número menor que fica em cima a gente chama de expoente. O expoente fala quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, eu vou pegar, 2 elevado a 5, significa que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se você fizer correndo, muita gente vai falar que é 10, tá errado. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8, vezes 2, que dá 16, vezes 2, que dá 32. Então, 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Letra B. Menos 1 elevado a 10. Observe que a base é 1, o expoente é 10. Esse 10 ele é expoente só do 1, não é do menos. Então, olha só, eu vou repetir o menos e vou fazer 1 vezes 1 vezes 1. Quantos fatores de 1? 10 fatores de 1. Então, vai ter 10 fatores. Ou seja, vai ser 1 vezes 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 1. 10 fatores. Só porque 1 vezes 1 sempre dá 1. Ó. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, repete o menos 1. Então, pessoal, o menos 1 elevado a 10, esse 10 só está no 1, por isso que eu só repeti o menos. Agora, para fazer a comparação, tá? Vamos fazer a letra C. A letra C já está menos 1 no parênteses elevado a 10. Então, esse expoente ele está no 1 e no menos também. Então, menos 1 elevado a 10 vai ser menos 1, porque todo mundo que está dentro do parênteses está elevado a 10. Então, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Quantos fatores? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, menos 1 elevado a 10. Ficou tortinho. Então, olha só. Tem uma regra que fala assim, ó. Toda potência de base negativa elevado a expoente par, fica positivo. Se for elevado a expoente ímpar, fica negativo. Se você lembra dessa regra, pode aplicar. Todo número negativo elevado a expoente par, então o 10 é par, né? Então, todo número negativo elevado a expoente par, a resposta é positiva. Todo número negativo elevado a expoente ímpar, a resposta é negativa, tá? Mas se você não souber essa regra, você pode fazer a regrinha, ó. Menos vezes menos, jogo de sinal, né? No produto de números positivo e negativo, vai ficar mais vezes mais, vai dar mais. Menos vezes menos, dá mais.
mais vezes menos dá menos. E menos vezes mais dá menos. Lembra dessa regra do jogo de sinal? E jogo de sinal serve para multiplicar, dividir e tirar do parênteses, né? Então vamos lá. Menos vezes menos, mais. Vezes menos, menos. 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 Vezes menos, mais. Então vai dar mais 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então mais 1. Ou apenas 1. Porque quando eu não coloco sinal, o número é positivo. Fácil, né? E aqui, a letra D, deixa eu ampliar um pouquinho, deixa eu ver se eu dou conta. A letra D, eu vou fazer aqui mesmo, porque tem uma regra que fala que todo número elevado a zero é 1, tá? É uma definição. Então, menos 2 elevado a zero, aqui tá dentro do parênteses, não tá? Então, tá todo mundo elevado a zero, então dá 1 também positivo. Agora, se tivesse a letra F, menos 2 elevado a zero, esse zero só ia estar, ele ia ser expoente só do 2. Aí você ia repetir o menos, ia fazer 2 elevado a zero. Então, dá menos 1. Então, menos 1. Porque o zero só está no 2. Então, repete o menos, 2 elevado a zero, 1. Pode me procurar na hora da aula do Meet, tá? Na nossa primeira aula. Então, vou pro próximo. Eu inventei uma questão F, mas tinha uma questão F, né? Então, aqui a base é 2/3, o expoente é 4. Então, esse 4 é o expoente. Ô, letrinha feia. Tô adaptando em escrever aqui na tela. É o expoente. E o 2/3 é a base. E isso aqui forma uma potência. Na potência, o expoente fala quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Então, isso aqui vai ser um produto de 4 fatores. Então, eu vou multiplicar 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Dividido 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E aí eu nem fiz jogo de sinal porque é positivo e mais com mais dá mais, então 16 sobre 81. 2. Calcule o valor de k de modo que a função f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raízes, isto é, o gráfico da parábola não possui nenhum ponto em comum com o eixo x. Então, olha só, quando a gente estuda função de segundo grau, né, a gente tira o valor de a, aqui. Então, primeiro a gente vai ver os coeficientes, né? Vamos ampliar aqui. Então, quem que é o coeficiente aqui? O coeficiente A, o A é 4. O coeficiente B, que é menos 4. E o coeficiente C, que é menos K. Lembrando que o coeficiente A é o coeficiente do termo elevado ao quadrado. O coeficiente B é o coeficiente do termo elevado a 1, no caso do x. Porque x pode ser x elevado a 1. E o C é o termo sozinho. Então, olha só. Então, o A, ele fala se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Parábola é o ente geométrico que representa uma função de segundo grau no plano cartesiano. Então, quando você vai fazer o plano cartesiano, vocês lembram? O eixo X, o eixo Y. Então, o da função de segundo grau é uma parábola. Se o A for maior que zero, parábola voltada para cima. Se o A for menor que zero, parábola voltada para baixo, tá? Vou apagar só para dar uma relembrada mesmo. Então, vamos lá. Ele quer que não tenha raiz. Quem determina a quantidade de raiz é o delta, né? Porque, olha só, se o delta, né? Se o discriminante delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, vocês lembram? Se o delta for maior que zero,
Isso significa que essa função de segundo grau vai ter duas raízes reais. Eu vou colocar diferente com sinal, tá? Porque não cabe aqui, diferente. Se o delta for... Isso significa o quê? Que quando, por exemplo, quando você for desenhar lá no eixo X, no eixo Y, deixa eu fazer aqui a reta. Então você faz lá o eixo X, né? E o eixo Y. Quando o delta for maior que zero, eu tiver duas raízes reais diferentes, quer dizer que minha parábola ela vai encostar no eixo X em dois pontos. Aí eu não sei onde é que é os pontos, mas vamos supor que ela encosta aqui, ó, aqui e aqui. E aí vai ser parábola voltada para cima. Nesse caso, por quê? Porque o A é maior que zero. E por curiosidade, esse C, esse aqui é o ponto onde é que ela corta o eixo Y, tá bom? Então vamos lá. Então, delta maior que zero, duas raízes reais diferentes. E se delta for menor que zero? E se delta for igual a zero? Vamos fazer aqui. Quando delta é igual a zero, isso significa que eu vou ter duas raízes reais iguais. Ou seja, a parábola só vai encostar no eixo X em um ponto, né? Lembrando que esse aqui, o eixo horizontal é o X e o eixo Y. Então, se eu pegar e refazer esse desenho aqui, ó. Então, vamos lá, fazer de novo. Quadrado, linha. Então, vamos lá, eu faço o eixo X aqui e o eixo Y, que é o vertical. Então, se o delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes reais iguais. Então, é a mesma coisa de encostar só em um ponto. Aí eu vou lá e encosto só em um ponto. Não sei onde é que vai estar minha parábola, porque eu não calculei, né? Então, vamos supor que ela está aqui. Aí, no caso desse exercício, o A é positivo. Então, é parábola voltada para cima. Então, vai ser algo do tipo assim, ó. Né? Eu não sei onde é que está. E agora, para o próximo, é o delta menor que zero. Se o delta for menor que zero, isso implica que minha equação, minha função de segundo grau, não possui raiz real. Não possui raiz real. Ou seja, ela não encosta no eixo X, tá? Então, se ela for para cima, ela vai ficar acima do eixo X. Se ela for o A for negativo, ela vai ficar abaixo do eixo X. Deixa eu fazer aqui mais ou menos. Só um rascunho, só para dar uma ideia. Então, se o delta for negativo, vou ter o eixo X, né? Vou trocar de peru, vou pegar outro. Então, o eixo X e o eixo Y. Como o delta é menor que zero, ele não possui raiz real, então se minha parábola for voltada para cima, ela vai ficar acima do eixo X, ou seja, ela vai ficar... Opa, esqueci de trocar a fusão. Ela vai ficar assim. Se o A fosse negativo, era aqui embaixo. Mas nesse exercício, o A é positivo. Então, parábola voltada para cima não possui raiz real, ou seja, a parábola não vai encostar no eixo X, no eixo das abscissas. Eixo X, eixo Y. Onde é que determina onde é que a parábola está? Não sei se vocês lembram do vértice, né? O vértice vai ter o valor do x vértice, que você calcula ele por menos b sobre a, e o y vértice, que vai ser menos delta sobre 4a. E depois a gente aprofunda. Então, olha só, é um desses três casos, ou é, no caso o exercício está pedindo ou para ter duas raízes reais diferentes, que é esse caso, ou para ter duas raízes reais iguais, que é esse caso, ou para ter nenhuma raiz real, que é esse caso. Então, vamos ver aqui. No exercício, ó, f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x menos k não tem a raiz real. Então, meu delta vai ter que ser o quê? Menor que zero. Não vai possuir raiz real. Então, eu vou calcular o valor de delta de maneira que ele seja menor que zero. Para quê? Para ele não possui raiz real. A letra ficou horrorosa, tá? Escrevendo no celular. Então, vamos lá fazer. Então, eu vou pegar, o delta não é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ele tem que ser menor que zero.
Então vai ficar o b, quem que é o b? Menos 4 ao quadrado menos 4 vezes a, quem que é o a? É 4 vezes c, que é menos k, tem que ser menor que zero. Então vai ficar menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4, que dá mais 16. Ou seja, número negativo elevado a expoente par dá positivo. Número negativo elevado a expoente ímpar dá negativo. Como é expoente par, dá positivo. Aqui tem o sinal de mais, vamos fazer o jogo de sinal. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. 4 vezes 4, 16. Vezes k, 16k. Menor que zero. Ou seja, 16 vezes k é menor que menos 16. O 16 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, k menor que menos 16 dividido por 16. Então, vai ficar k menor que menos 1. Então, a resposta desse exercício, a solução vai ser, pode ser qualquer k real, pode ser qualquer um, desde que ele seja menor que menos 1. Então, ele pode ser os números que estão à esquerda dele. Então, tá aqui a reta numérica, tem o 0, né? Tem o menos 1, menos 2, menos 3. Qualquer número que está à esquerda. Pode ser menos 2, pode ser menos 2,5, que está entre menos 2 e menos 3. Qualquer número à esquerda atende o exercício. Então, k tem que ser menor que menos 1. Então, aí depois eu faço uma revisão com vocês de função de segundo grau, ou vocês podem me perguntar no Meet, tá? Então, isso aqui é matéria da série anterior. Então, vamos ver se dá tempo de fazer outro. Vou encerrar, tá? Porque o vídeo já ficou muito grande, aí depois eu posto outro vídeo com a solução da 3 a 4. Vou ver se até segunda eu já postei esses vídeos tudo, tá? Vou colocar lá no Google Sala de Aula. Vou deixar lá e vocês, assim que vocês terminarem de corrigir tudo e responder, vocês enviam lá no link para vocês terem enviado essa atividade, beleza? Se vocês quiserem saber mais detalhes de potência ou função do segundo grau, é só você colocar no YouTube, função polinomial do segundo grau. Aí vai ter vários vídeos, várias explicações, tá? Então, eu dei só um geralzão só para dar uma lembrada. Então, até a próxima.